Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Depois de vermos o propósito número 1, você foi planejado para agradar a Deus. Propósito número 2, você foi formado para fazer parte da família de Deus. E propósito número 3, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Agora passaremos os próximos 7 dias vendo o propósito número 4. Você foi moldado para servir a Deus. Dia 29. Aceitando sua missão. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar os outros. Efésios 2:10. Eu te glorificarei na terra, ao cumprir até o último detalhe tudo o que me mandaste fazer. João 17:4. Você foi posto no mundo para fazer uma contribuição. Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Deus o criou para que sua vida fizesse diferença. Apesar de muitos livros de sucesso oferecer conselhos sobre como extrair o máximo da vida, não foi para isso que Deus fez você. Você foi criado para acrescentar alguma coisa à vida neste mundo, não apenas para usufruir. Deus quer que você retribua com algo. Esse é o quarto propósito de Deus para a sua vida, denominado ministério ou serviço. A Bíblia fornece os detalhes. Você foi criado para servir a Deus. A Bíblia diz: Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Efésios 2:10. Essas boas obras são o seu serviço. Sempre que você serve alguém de alguma forma, está na verdade servindo a Deus e cumprindo um de seus propósitos. Nos próximos capítulos, você verá como Deus cuidadosamente o formou para esse propósito. O que Deus disse a Jeremias vale para você também. Antes de o formar no útero de sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Jeremias 1:15. Você foi posto neste mundo para uma missão especial. Você foi salvo para servir a Deus. A Bíblia diz: Foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho, não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano. 2 Timóteo 1:9. Deus o redimiu, assim você pode realizar as obras santas de Deus. Você não foi salvo pelo serviço, mas para o serviço. No reino de Deus há um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Isso dá à sua vida enorme importância e valor. Comprar nossa salvação custou a Jesus a própria vida. A Bíblia nos faz recordar: Deus pagou um alto preço por vocês. Portanto, use o seu corpo para honrar a Deus. 1 Coríntios 6:20. Não servimos a Deus movido por culpa, medo ou mesmo obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. Devemos-lhe a vida. Pela salvação, nosso passado foi perdoado, nosso presente ganhou sentido e nosso futuro está garantido. À luz dessas incríveis vantagens, Paulo conclui: Por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo dedicado ao seu serviço. Romanos 12:1. O apóstolo João ensina que nossos préstimos amorosos às outras pessoas demonstram que somos verdadeiramente salvos. Nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. 1 João 3,14. Se não sinto amor pelos outros, nem desejo de ajudar as outras pessoas e me preocupo somente com minhas necessidades, devo questionar se Cristo realmente está em minha vida. O coração salvo deseja servir. Outro termo relativo a servir a Deus e mal compreendido pela maioria das pessoas é ministério. Quando a maioria das pessoas escuta a palavra ministério, pensa logo em pastores, padres e outros clérigos, mas Deus diz que cada membro de sua família é um ministro.
Na Bíblia, as palavras servo e ministro são sinônimas, assim como serviço e ministério. Se você é cristão, então é um ministro, e quando está servindo, está ministrando. Quando a sogra de Pedro foi curada por Jesus, ela imediatamente se levantou e começou a servi-lo. Mateus 8,15. Usando o novo dom da saúde, é exatamente isso que devemos fazer. Somos curados para ajudar outros. Somos abençoados para ser uma bênção. Somos salvos para servir, mas não para ficar sentado esperando pelo céu. Você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente após aceitarmos sua graça? Por que nos deixa em um mundo decadente? Ele nos deixa aqui para que cumpramos os propósitos dele. Depois que você é salvo, o Senhor tenta usá-lo para cumprir os objetivos que ele traçou. Deus tem para você um ministério na igreja e uma missão no mundo. Você é chamado para servir a Deus. Enquanto cresce, você deve pensar que ser chamado por Deus é algo que somente missionários, pastores, freiras e outros trabalhadores ou obreiros de tempo integral experimentam. Mas a Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir. O chamado para a salvação inclui o chamado para servir. Ambos são o mesmo chamado. Independente de seu emprego ou carreira, você é chamado para ser um cristão servindo em tempo integral. Um cristão não servo é uma contradição. A Bíblia diz: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. 2 Timóteo 1,9. Pedro acrescenta: vocês foram escolhidos para falar acerca das excelentes qualidades de Deus que os chamou. 1 Pedro 2,9. Sempre que faz uso das habilidades que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo seu chamado. A Bíblia diz: vocês agora pertencem a Ele para viver uma vida útil no serviço de Deus. Romanos 7,4. Quanto de seu tempo você tem utilizado no serviço de Deus? Em algumas igrejas da China, dão-se boas-vindas aos novos convertidos, dizendo: Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, de ouvidos para escutar, de mãos para ajudar e um novo coração para amar os outros. Uma razão pela qual você precisa estar vinculado a uma igreja é o cumprimento de seu chamado para servir outros fiéis de maneira prática. A Bíblia diz: todos vocês reunidos são o corpo de Cristo e cada um de vocês é um membro separado e necessário desse corpo. 1 Coríntios 12, 27. Seu serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo. Basta perguntar em qualquer igreja local. Cada um de nós tem um papel a desempenhar e cada função é importante. Não existe serviço pequeno para Deus. Todos são importantes. De igual modo, não existe ministérios insignificantes na igreja. Alguns são visíveis e outros são desempenhados nos bastidores, mas todos são importantes. Ministérios pequenos ou velados podem fazer grande diferença. Em minha casa, a luminária mais importante não é a enorme lustre de sala de jantar, mas a pequena luz noturna que me impede de tropeçar quando me leva à noite. Não há uma correlação exata entre tamanho e importância. Todo ministério é importante, pois todos dependemos uns dos outros para atuar. O que acontece quando uma parte de seu corpo deixa de funcionar? Você adoece. O restante do corpo sofre. Imagine se o fígado decidisse começar a viver por sua conta própria. Estou cansado. Não quero mais servir este corpo. Quero um ano de folga, só me alimentando. Tenho de pensar no que é melhor para mim. Deixe que outra parte do corpo assuma minha tarefa. O que aconteceria? O corpo morreria. Milhares de igrejas locais hoje estão morrendo por causa de cristãos que não têm vontade de servir. Ele se importa com meros espectadores e o corpo sofre. A ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico. A atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias,
Não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Mateus 20:28. Para os cristãos, servir não é opção, tampouco algo a ser encaixado em nossa agenda quando há tempo disponível. Servir é a essência da vida cristã. Jesus veio para servir e para dar. Esses dois verbos também devem orientar nossa vida. Serviço e doação resumem o quarto propósito de Deus para a nossa vida. Madre Teresa disse certa vez: viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso. Jesus ensinou que a maturidade espiritual jamais será um fim em si mesma. Maturidade é para o ministério. Cresçamos para nos doar. Seguir aprendendo mais e mais não é o suficiente. Precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que afirmamos acreditar. Impressão ou expressão causa depressão. Estudar sem trabalhar leva à estagnação espiritual. A antiga comparação entre o Mar da Galileia e o Mar Morto ainda é verdadeira. O Mar da Galileia é cheio de vida, porque recebe água e também deságua. No Mar Morto, nada sobrevive, pois ao contrário do primeiro, não deságua. A última coisa que muitos cristãos precisam hoje em dia é participar de outro estudo bíblico. Elas já sabem muito mais do que têm posto em prática. O que necessita é de experiência em servir, nas quais possa exercitar seus músculos espirituais. Servir é contrário à inclinação natural. Na maior parte do tempo, estamos mais interessados em ser servido em que servir. Dizemos: estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades e me abençoe, em vez de estou procurando um lugar onde eu possa servir e ser uma bênção. Esperamos sempre que os outros nos sirvam, não o contrário. Mas à medida que amadurecemos em Cristo, o foco de nossa vida é mudado progressivamente para o serviço ao próximo. Um seguidor maduro de Jesus deixa de perguntar: quem irá promover minhas necessidades? E começa a perguntar: de quem irei suprir as necessidades? Você alguma vez já fez essa pergunta? Preparando-se para a eternidade. Terminada sua vida aqui, você comparecerá diante de Deus, e Ele avaliará como você serviu os outros com sua vida. A Bíblia diz: cada um de nós prestará contas pessoalmente a Deus. Romanos 14:12. Pense nas implicações disso. Um dia, Deus vai comparar o tempo e a energia que gastamos com nós mesmos em relação ao que utilizamos para servir os outros. Neste momento, todas as desculpas para o egoísmo soarão vazias. Eu estava muito ocupado, ou eu tinha objetivos próprios, ou eu estava preocupado em trabalhar, me divertir e em preparar minha aposentadoria. A todas as desculpas Deus responderá: sinto muito, resposta errada. Eu criei, salvei, chamei e comissionei para que você vivesse servindo. Qual parte você não entendeu? A Bíblia alerta aos que não creem. Ele derramará a sua ira e o seu castigo sobre os que vivem para si mesmo. Romanos 2:8. Para o cristão, isso significará a perda das recompensas eternas. Só estamos plenamente vivos quando estamos ajudando outros. Jesus disse: se vocês insistirem em salvar sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. Marcos 8:35. Essa verdade é tão importante que é repetida 5 vezes nos evangelhos. Se você não está servindo, está apenas existindo, porque a vida foi feita para o ministério. Deus quer que você aprenda a amar e servir as pessoas de forma altruísta. Serviço e importância. Você dará a vida por algo. O que será? Uma carreira? Um esporte? Um passatempo? Fama? Riquezas? Nenhuma dessas coisas terá relevância eterna. Servir é o caminho para quem quiser ser importante. É por meio do ministério que descobrimos
o sentido da vida. A Bíblia diz: cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Romanos 12:5. Quando servimos juntos à família de Deus, a vida assume sua importância eterna. Paulo diz: quero que vocês pensem como tudo isso torna vocês mais importantes e não menos, por causa daquilo que vocês são parte. 1 Coríntios 12, 14 e 19. Deus quer usá-lo para que faça diferença no mundo dele. Ele quer atuar por seu intermédio. O que importa não é a duração de sua vida, mas a contribuição que você ofereceu. Não quanto viveu, mas como viveu. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa tem dado? Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia não tinha atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante e todo tipo de problemas familiares. Elias tinha tendências suicidas, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era, no mínimo, excêntrico, Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais, a samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca, Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de pessoas desajustadas, mas Deus usou cada uma delas em sua obra. Ele também o usará, se você parar de apresentar desculpas. Dia 29. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão: servir não é opção. Versículo para memorizar: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2:10. Pergunta para meditar: o que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? Reflita e até o próximo áudio.